No jogo 3 do Mundial de 1972, disputado entre Boris Spassky, até então, né, naquela época o atual campeão mundial, contra o desafiante Robert James Fischer. Esse é o jogo 3, e após 2 jogos totalmente emocionantes, né? Se bem que o segundo jogo não foi necessariamente um jogo, mas depois de duas rodadas bastante emocionantes, numa rodada em que a gente viu praticamente o Fischer quase ir embora do torneio, ele foi convencido, né, a voltar. O Spassky aceita que ele que eles dois joguem numa sala aos fundos, longe da plateia, né? Só com uma ou duas pessoas assim ali perto, monitorando, e com apenas uma pequena câmerazinha que ficava, né, como se parecendo com aquelas câmeras de câmera escondida, né? Aqueles quadros de câmera escondida. Uma câmera praticamente escondida assim, já para não fazer barulho, para o Fischer simplesmente não ter o que reclamar, né? E o espaço que aí queria simplesmente jogar xadrez, queria é, manter seu título jogando xadrez. E lógico, 2 pontos já de vantagem. Fischer tinha aí uma missão bastante árdua de fazer com que essa vantagem fosse revertida. Spassky deu início à partida com D4, Spassky jogando com as brancas agora. Fischer vem com cavalo F6, C4, E6, querendo provavelmente jogar uma Ninzo-Índia, aí com bispo B4, porém, seguiu o cavalo F3, e aí lógico, poderia sim seguir aqui bispo B4, né, jogar uma Bogo-Índia, defesa Bogo-Índia, porém, o Fischer decide ir para a dinâmica defesa Benoni, após o lance C5. Né? E aí após D5, aí toma D5, toma D5, D6, é uma defesa que tem suas controvérsias, né? Não é todo mundo que gosta dessa defesa. Por exemplo, o peão D6 tende a ser uma fraqueza permanente, né, do jogo. E se não souber lidar muito bem com isso, as brancas podem fazer desse peão um alvo constante. E aí o Fischer vai, né, tentar mostrar que essa defesa pode sim gerar um contra-jogo suficiente para as negras. Seguiu o cavalo C3 desenvolvendo G6, uma ideia bem típica da Benoni. Enfim, aqui está o bispo aqui em G7. Seguiu o cavalo D2, melhorando a posição do cavalo. Cavalo D7, E4, reforçando o centro. Bispo G7. Bispo E2, né, para seguir com um roque. Os dois jogadores fazem roque. Torre E8. E, bem, que as negras têm uma posição até interessante. E seguiu simplesmente dama C2 aqui agora. Esse lance dama C2 é um pouco passivo. E aí, para aproveitar isso, o Fischer vem simplesmente com uma ideia extremamente dinâmica. Cavalo H5. Não se importando, né, que o Spassky dobre os seus peões na ala do rei. Bem, mas qual é a verdadeira compensação por esses peões dobrados? Né? Eu quero que você tente sempre ter esse pensamento. Tudo bem, a gente está com peões dobrados, mas que tipo de fator a gente ganhou em troca? A gente tem que estar sempre com essas ideias na cabeça. Sempre com esse pensamento de procurar fatores, procurar os desequilíbrios da posição. Esse é o nome, desequilíbrios da posição. Bem, primeiro de tudo, o Fischer possui o controle da casa E5. Okay, deixa até aquele amarelo. Pronto. O Fischer possui o controle da casa E5. Segundo, esse peão suporta, por exemplo, o avanço de um cavalo para a casa G4. Por exemplo, talvez depois com cavalo F6, por exemplo. E aí cavalo G4, né? Um exemplo, não agora, mas mais tarde. Pode ser. E, por fim, lógico, você vê que as peças brancas estão, né, longe, né, estão na ala da dama, elas não estão perto da ala do rei, e aí esse peãozinho aqui vai sim servir para colocar uma certa pressão contra o rei do Spassky, ok? Então, em troca da estrutura feia de peões, a gente consegue esses valores, esses desequilíbrios em troca.
Seguir o cavalo C4, né, atacando o ponto fraco aqui em D6. Cavalo E5, excelente posição para o cavalo, né, defendendo aqui. Seguiu simplesmente cavalo E3, dama H4. Aqui nessa posição as negras praticamente já estão quase igualadas, né? Por exemplo, esse bispo aqui em G7 é muito superior ao bispo de casas negras branco, né? Em C1, por exemplo, que ainda nem desenvolveu. E as peças das negras, né, parece ter muito mais jogo. Por exemplo, é muito mais fácil desenvolver o bispo aqui em C8 do que o bispo em C1, por exemplo. Seguiu o bispo D2, cavalo G4 ameaçando o mate em H2, trocas. E aqui agora a estrutura de peões se conserta, mas né, as negras simplesmente possuem um bispo excelente em G7. Aqui, uma torre muito boa em E8. Seguiu o bispo F4. Dama F6. Aqui, agora, Fischer planeja, né, capturar o bispo do Spassky. E ele simplesmente joga G3, o que enfraquece um pouco as casas aqui ao redor do rei. Nessa posição, se o bispo viesse para G3, por exemplo, as negras também provavelmente ficariam um pouco melhores após desenvolvendo o bispo para D7, né? Aí, por exemplo, se F3 agora, dama G6 com essa desagradável, né, cravada aqui nesse peão. E aqui, por exemplo, é desagradável até para as brancas, por exemplo, ou até tomar ou avançar, mas se tomar, por exemplo, F toma G4, né? Segue bispo toma G4 e a estrutura das negras é muito sólida, inclusive, e esse peão aqui, né, com essa cravada é bastante desagradável. Enfim, seguiu G3, bispo D7, desenvolvendo a peça, A4, B6, lógico, não querendo ver o avanço A5, torre de F1, A6, torre E2, planejando aí a dobra. Fischer simplesmente joga B5, ganhando mais espaço na ala da dama. Torre de E1 dobrando as torres ao longo da coluna E. E aí dama G6 agora crava esse peão, né? E aí você faz, peraí, mas como é que crava, mas como é que crava esse peão se a torre está protegendo a dama aqui? Bem, óbvio que se de repente a gente tomar e a torre tomar, se esse peão desaparecer aqui, a gente vai conseguir tomar a torre em E1 e aí as negras também vão ter vantagem de uma peça. Então o peão está cravado. Sigo dama G6. E aí cravando esse cara aqui dá mais tempo, né, do Fischer fazer a manobra com as suas torres, por exemplo. Seguiu B3, torre E7, dama D3, atacando esse cara aqui, torre B8 defendendo ele. Depois da troca, B4, o Fischer simplesmente fixa os peões na ala da dama com o lance C4, muito importante. E depois de a dama vir para D2, torre de B8 e a luta agora, né, a pressão nesse peão é muito forte. Seguiu torre E3, H5, torre 3 E2. Aqui é uma pequena repetição de lances, né? Rei H7, torre E3, rei G8, torre 3 E2. Provavelmente devido ao controle de tempo, né? Já está perto do lance 30. Então aqui rei H7 foi o lance número 29, aqui no 30, torre E3, rei G8, pronto. Aqui a gente chega no lance 30, né? E aí eles ganham tempo, se eu não me engano. E aí aqui, após torre 3 E2, né? O Fischer simplesmente agora pode ir em frente e ganhar esse peão E4. Após o bispo toma o cavalo em C3, dama toma em C3, e aí, após as trocas, o Fischer tem um peão a mais. E a única tentativa que o Spassky tem de conseguir alguma compensação é aproveitar as casas escuras ao redor do rei negro, que ele tenta fazer, lógico, com o bispo H6, ameaçando o mate. Porém, após dama G6 defendendo, o bispo é obrigado a voltar e segue dama B1 com a cravada, né? Segue rei F1,
bispo F5, rei E2, dama E4, cheque, rei E3, dama C2, cheque, dama D2, e aí o Fischer simplesmente continua, né, com dama B3, atacando esse peão aqui. E aí o Spassky acaba cometendo um erro, que foi jogar dama D4, porque permite bispo D3 cheque, o que vai fazer com que o Fischer ganhe esse peão. E não só isso, né? O Fischer, lógico, também provavelmente aqui nessa posição seguiria-se com ataques depois, né? Enfim. Nessa posição aqui, após bispo D3 cheque, o Spassky simplesmente abandona. E aí o Fischer conquista sua primeira vitória, tanto no match, nesse terceiro jogo, e aí também a primeira vitória de toda a vida, né, contra o Spassky. O Fischer nunca havia vencido o Spassky antes. E aí o placar atual fica com Fischer 1, Spassky 2, com muitas emoções ainda para o desenrolar do match. Eu espero você aqui. Fique conosco até o próximo vídeo. Muito obrigado.